Direito administrativo. De acordo com a Lei nº 8.666, de 93, as modalidades de licitação são: a. Concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão. b. Competição, importação, carta e pesquisa. c. Convocação, proposta, intimação e certame. d. Contratação, doação, compra indireta e evento. E. Anúncio, edital, empreitada e cadastro. Resposta A. Concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão. Segundo a Lei 8666, de 21 de junho de 93, capítulo 1, das Disposições Gerais, seção 3, das Obras e Serviços, artigo 7º, parágrafo 2º, as obras e os serviços somente poderão ser licitados quando 1. Houver anteprojeto aprovado pela autoridade competente e disponível para exame dos escritórios responsáveis pelo processo licitatório. 2. Existir orçamento detalhado em planilhas que expresse a composição de todos os seus custos unitários. 3. Houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o recebimento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executados no exercício financeiro vindouro, de acordo com o respectivo cronograma. 4. O produto dela esperado estiver contemplado nas metas estabelecidas no Plano Anual de que trata o artigo 156 da Constituição Federal de 88, quando for o caso. Sobre as afirmativas acima, pode-se dizer que a. Apenas 1 está correta. b. Apenas 2 está correta. c. Apenas 3 está correta. d. Apenas 1 e 3 estão corretas. e. Apenas 2 e 4 estão corretas. Resposta B. Apenas 2 está correta. A modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmio ou remuneração aos vencedores, segundo critérios constantes de edital, publicado na imprensa oficial, é: a. Concorrência. b. Leilão. c. Competição. d. Pregão. E. Concurso. Resposta é concurso. De acordo com a Lei 8666 de 93, convite é a modalidade de licitação a. Em que só participam do certame as empresas cujos donos são amigos do gestor da unidade administrativa. b. Entre no mínimo 3 interessados do ramo pertinente a seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados pela unidade administrativa. c. Mais complicada de ser aplicada, sendo adequada a grandes contratações. d. Cujo objetivo é favorecer pessoas conhecidas. E. Entre quaisquer interessados para a venda de bens móveis inservíveis para a administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados. Resposta B. Entre, no mínimo, 3 interessados do ramo pertinente a seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados pela unidade administrativa. No Brasil,
Em nome do bom uso dos recursos públicos, foram criadas regras para a contratação de obras, serviços, compras e alienação de bens, por meio da Lei A. 4.320 de 64, B. 8666 de 93, C. 10.520 de 2002, D. de diretrizes orçamentárias, E. orçamentária anual. Resposta B. 8666 de 93. Um hospital necessita adquirir um equipamento de raio-x estimado em R$ 24 mil para substituir o que estava em uso, que fora considerado irrecuperável pelo setor de engenharia clínica em laudo. Cabe ao gestor do hospital adquirir o equipamento 1. Através da realização de um convite, verificando o menor preço. 2. Por inexigibilidade de licitação. 3. Por dispensa de licitação, desde que comprovada que a falta deste poderá causar prejuízos aos pacientes. 4. Utilizando atas de registros de preços disponibilizadas no portal do Comprasnet, desde que comprovada a sua vantajosidade. São corretas as seguintes afirmativas: A. 1 e 2, B. 1 e 4, C. 2 e 3, D. 3 e 4. Resposta D. 3 e 4. A Lei 8666 de 93 institui normas para licitações e contratos da administração pública. Essa lei estabelece a licitação na modalidade de: A. Tomada de preços para compras de até R$ 1.430.000. B. Convite para compras de até R$ 150.000. C. Tomada de preços para obras e serviços de engenharia acima de R$ 1.500.000. D. Convite para obras e serviços de engenharia acima de R$ 150.000. Resposta A. Tomada de preços para compras de até R$ 1.430.000. Leia atentamente as proposições abaixo. 1. Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a escolha de trabalho técnico, científico ou artístico mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes de edital publicado na imprensa oficial, com antecedência mínima de 30 dias. 2. O autor ou autores dos projetos básicos ou executivos de execução de obras e prestação de serviços poderão participar do processo licitatório. 3. É inexigível a licitação nos casos de guerra ou perturbação da ordem. Em relação às proposições, é correto afirmar que: A. Apenas 1 e 2 são verdadeiras. B. Apenas 2 e 3 são falsas. C. Todas são falsas. D. Todas são verdadeiras. Resposta C. Todas são falsas. Hipótese de grave perturbação da ordem, hipótese de exclusividade quanto ao fornecimento do produto por representante comercial, observadas as demandas prescritas legais no tocante à licitação. A. Nenhuma das hipóteses é de dispensa nem de inexigibilidade. B. Aquela hipótese é de dispensa, esta de inexigibilidade. C. Ambas as hipóteses são de inexigibilidade. D.
Ambas as hipóteses são de dispensa. Esta hipótese é de dispensa, aquela de inexigibilidade. Resposta B. Aquela hipótese é de dispensa, esta de inexigibilidade. Pela Lei Geral de Licitações, Lei 8666 de 93, os serviços técnicos profissionais especializados, entre os quais os de perícias e avaliações e os de restauração de obras de artes e bens de valor histórico, são contratados preferencialmente através de prévia licitação na modalidade de A. Concurso, B. Leilão, C. Convite, D. Concorrência, E. Tomada de preços. Resposta A. Concurso. De acordo com a Lei nº 8666 de 93, o prazo mínimo para recebimento das propostas ou realização do evento, na modalidade convite, a contar da data de sua expedição é de A. 90 dias, B. 30 dias, C. 5 dias, D. 15 dias, E. 45 dias. Resposta C. 5 dias. A Lei nº 8666 de 93, conhecida como Lei de Licitações e Contratos, estabelece algumas modalidades de licitação. Aquela na qual só podem tomar parte empresas interessadas na mesma e já cadastradas no órgão contratante ou em algum sistema centralizado do governo ou que atendam às condições exigidas no cadastramento até 3 dias antes da data de recebimento das propostas, chama-se A. Leilão, B. Pregão, C. Tomada de preços, D. Concorrência, E. Convite. Resposta C. Tomada de preços. A Lei nº 8666 de 93, Lei de Licitações e Contratos, cita que as modalidades de licitação são determinadas em função de limites, tendo em vista o valor estimado da contratação para obras e serviços de engenharia. Numa obra cujo valor máximo corresponde a R$ 330 mil, a licitação deverá ser na modalidade denominada A. Concurso, B. Concorrência, C. Tomada de preços, D. Convite, E. Leilão. Resposta D. Convite. De acordo com o artigo 17 da Lei 8666 de 93, para a alienação de bens imóveis, faz-se imprescindível a autorização legislativa, bem como a licitação na modalidade concorrência. O mesmo artigo, no entanto, contempla algumas exceções a essa modalidade de licitação. A opção em que 3 das hipóteses previstas de dispensa de licitação na modalidade concorrência estão rigorosamente de acordo com o referido artigo é: A. Venda a outro órgão da mesma esfera do governo ou administração pública, investidura, alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação ou permissão de uso de bens imóveis de uso comercial de âmbito local, com área de até 150 metros quadrados, inseridas no âmbito de programas de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração pública.
B. Investidura, doação a qualquer pessoa, venda a outro órgão ou entidade da administração pública de qualquer esfera de governo. C. Dação e pagamento, investidura, alienação e concessão de direito real de uso, gratuito ou onerosa, de terras públicas rurais da União da Amazônia Legal, onde incida ocupações de até o limite de 15 módulos rurais ou 1.500 alqueires, para fins de regularização fundiária, atendidos os requisitos legais. D. Alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação ou permissão de uso de bens imóveis de uso comercial, de âmbito local com área de até 150 metros quadrados, inseridos no âmbito de programas de regularização fundiária de interesse social, desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração pública. Permuta por imóvel mais vantajoso para a administração pública. Dação em pagamento. E. Dação em pagamento. Doação exclusivamente para órgão ou entidade da administração pública da mesma esfera de governo. Venda a outro órgão ou entidade da administração pública de qualquer esfera do governo. Resposta C. Dação em pagamento, investidura, alienação e concessão de direito real de uso, gratuita ou onerosa, de terras públicas rurais da União da Amazônia Legal, onde incida ocupações de até o limite de 15 módulos rurais ou 1.500 hectares, para fins de regularização fundiária, atendidos os requisitos legais. A Lei 8666 de 93 enuncia como serviços técnicos profissionais especializados, sujeitos à licitação através de concurso, com estipulação prévia de prêmio ou remuneração, determinados trabalhos prestados por profissionais liberais ou empresas, de acordo com a referida lei, estão enumerados somente hipóteses desta espécie de serviços técnicos em a. Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, restauração de obras de arte de valor histórico, fornecimento de material odontológico. B. Auditorias financeiras e tributárias, patrocínio ou defesa de causas judiciais e administrativas, realização de obras de grande porte. C. Pareceres, perícias e avaliações em geral, restauração de obras de arte e bens de valor histórico, patrocínio ou defesa de causas judiciais e administrativas. D. Estudos técnicos, planejamento e projetos básicos e executivos, criação de obra literária ou artística, assessorias e consultorias técnicas. E. Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, realização de espetáculos artísticos ou shows, fiscalização, supervisão e gerenciamento de obras ou serviços. Resposta C. Pareceres, perícias e avaliação em geral, restauração de obras de arte, bens de valor histórico, patrocínio ou defesa de causas judiciais e administrativas. Parte legítima para impugnar edital por irregularidade na aplicação da Lei 8666 de 93 e suas alterações. A. Apenas qualquer sindicato ou associação civil regularmente constituída. B. Apenas o Ministério Público. C. Apenas a Defensoria Pública. D. Qualquer cidadão. E. Apenas partido político legalmente constituído. Resposta D. Qualquer cidadão. De acordo com o artigo 9º da Lei 8666 de 93, é vedada a participação de determinadas pessoas na licitação ou execução de obra ou serviço e fornecimento de bens a eles necessários. Com relação a este tema, é incorreto afirmar que a. É permitida a participação do autor do projeto ou da empresa a que se refere o inciso 2º deste artigo na licitação de obra ou serviço
ou na execução como consultor ou técnico nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a serviço da administração interessada. B. É vedada a participação direta do autor do projeto básico ou executivo, mas não fica vedada a sua participação indireta. C. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários, o servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. D. É possível a licitação ou contratação de obra ou serviço que inclua a elaboração de projeto executivo como encargo do contratado ou pelo preço previamente fixado pela administração. E. A vedação prevista no referido artigo envolve também a empresa que seja responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% do capital, com direito a voto, ou controlador, responsável técnico ou subcontratado. Resposta B. É vedada a participação direta do autor do projeto, básico ou executivo, mas não fica vedada sua participação indireta. O artigo 13 da Lei 8666 de 93 estabelece os serviços profissionais técnicos especializados, dentre os quais não figuram a. Os estudos técnicos, b. A assistência médico-hospitalar, c. As consultorias, d. O treinamento de pessoal, e. A fiscalização de obras. Resposta B. A assistência médico-hospitalar. De acordo com o artigo 27 da Lei 8666 de 93, para a habilitação das licitações, será exigida dos interessados uma série de documentos, dentre os quais não consta a. O atestado de idoneidade, b. A habilitação jurídica, c. A qualificação técnica, d. A qualificação econômico-financeira, e. A regularidade fiscal. Resposta A. O atestado de idoneidade. O artigo 1º da Lei 8666 de 93 estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações, no âmbito dos poderes a. Dos estados e dos municípios, b. Dos territórios, dos estados e dos municípios, c. Da União, dos estados e dos municípios, d. Da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, e. Da União, dos territórios e dos estados. Resposta D. Da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. A licitação é inexigível a. Para a contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. B. Nos casos de guerra. C. Nos casos de grave perturbação da ordem. D. Quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preços ou normalizar o abastecimento. E. Para o fornecimento de bens e serviços produzidos ou prestados no país que envolvam cumulativamente alta complexidade tecnológica e defesa nacional, mediante parecer de comissão especialmente designada pela autoridade máxima do órgão.
Resposta A. Para a contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. De acordo com a Lei 8666 de 93, a modalidade de licitação conhecida por convite é aquela entre a. Interessados devidamente cadastrados ou que tenham a atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia útil anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação. B. Quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto. C. Interessados no ramo pertinente a seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados, em número mínimo de 3 pela unidade administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 horas da apresentação das propostas. D. Quaisquer interessados para a escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes de edital, publicado na imprensa oficial, com antecedência mínima de 45 dias. E. Quaisquer interessados para a venda de bens móveis e servíveis para a administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, a quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação. Resposta C. Interessados no ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3 pela unidade administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 horas da apresentação das propostas.